18, 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E sucedeu que no ano terceiro de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram meus da sangue. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem fosse semelhante em todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor e não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai amado, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de falar a tua palavra, pregar a tua palavra, Senhor de Israel, no nome de Jesus. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que o Senhor venha falar com as nossas vidas, Pai amado, que o Senhor venha a nos encher do Senhor, Pai. E que, Senhor Deus, o Senhor seja a estrela maior deste lugar. O Senhor seja, Senhor Deus de Israel, em nome de Jesus, o que vai fazer a obra. Que eu seja simplesmente, Senhor, um canal de bênçãos do Senhor, Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça poderosamente nesta noite, neste lugar, no nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas. Amém. Amém, amado? Ezequias, como nós vemos aí, foi um rei, um dos melhores reis. Depois dele não houve, antes dele não houve, como Ezequias. Um rei que obedeceu a Deus, um rei que restaurou o altar do Senhor, um rei que restaurou a casa do Senhor, um rei que viveu milagres do Senhor, que viveu uma vida santa diante do Senhor. Ezequias herdou um reino destruído, com um povo contaminado, com um povo idólatra, vivendo ameaças de guerra. E ainda assim, ele continuou sendo um homem com o coração voltado para Deus. A vida de Ezequias, ela vai nos ensinar que quando o coração do homem está inteiro diante de Deus, quando o coração do homem está inteiro na presença de Deus, nos revela que Deus honra, que Deus sustenta, Deus exalta. Porque aqueles que confiam no Senhor e andam nos seus caminhos e têm o coração totalmente entregue a Ele, não é destruído, não é derrotado, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de guerra. O inimigo pode tentar, como tentou contra Ezequias. Senaqueribe, o rei da Síria, um dos reis da Síria, perseguia os povos, queria dominar aquele povo em volta. E ele conseguiu destruir muitos reinados, mas o reinado de Ezequias foi sustentado pelas mãos do Senhor, porque
porque ele confiava, foi sustentado pelas mãos do Senhor, porque ele acreditava que Deus poderia ajudá-lo, mesmo vendo os inimigos à sua porta. E esse foi um reinado de Ezequias. O coração pleno na presença de Deus. O coração cheio da presença de Deus. Em obediência, em respeito, em santidade. Pela palavra, pela casa do Senhor, pelo altar do Senhor. E dessa forma nós devemos viver também. Em respeito pela casa do Senhor, pelo altar do Senhor. Em obediência ao nosso Deus. Porque Ele pode te livrar das mãos do Senhor. Quem confia plenamente em Deus não se curva diante das ameaças do inimigo. Ele não tem o poder do homem. Ele não teme o poder do homem. Ezequias não temeu. Ele foi até Deus. E buscou em Deus a sua resposta. Ele não teme o poder do homem, mas ele confia no Deus de Israel. Amém. Olha o que diz 2 Reis 18:5, que eu já li, mas eu vou repetir para vocês. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque ele confiou em Deus, acreditou em Deus. E como é de Ezequias, devemos, como homens e mulheres, sermos obedientes, sinceros, adoradores. Ezequias conquistou a confiança do Senhor pelo seu relacionamento, pela sua fé e pelo seu caráter, porque ele andou nos caminhos do Senhor e restaurou o altar de Deus, do Deus de Israel. 18, 6 e 7, porque se achegou ao Senhor e não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. O rei da Síria mandou uma carta para ele, humilhando ele, humilhando os povos em volta. Eu destruí todos esses povos. Que Deus é esse o seu que você tanto confia? O rei da Síria invadiu o campo de Deus quando aprontou Ezequias. Ele invadiu a linha tênue. Mas Deus olhou. Deus viu, Deus estava olhando tudo o que estava acontecendo com Ezequias. E Deus está olhando para você. Deus está olhando para mim. Tudo o que está acontecendo à nossa volta, tudo o que está acontecendo na nossa vida, Deus está olhando. O inimigo pode chegar na sua porta, pode tentar te humilhar, pode tentar te destruir, mas Deus está me olhando. E sabe quem vai guerrear por você? Nós vamos ver lá na frente. Quem vai guerrear por você é Deus. Ele vai enviar anjos protetores, anjos guerreiros, e vai guerrear a sua guerra, e vai lutar a sua luta. Por isso você tem que sempre se colocar diante de Deus. Você tem que se colocar no altar de Deus. Você tem que ir para a casa de Deus e clamar a Ele, colocar diante dEle aquilo ao qual você está precisando. Eu vivi uma situação
há uns 15, já tem 15, 20 dias que eu e minha esposa estávamos vivendo uma situação que eu falei para o irmão Luizinho, era isso aqui a situação minha e da minha esposa. Nós não conseguíamos. Tinha essa parede, nós não conseguíamos sair dessa parede. Era uma coisa que estava quase impossível. Ou impossível para nós. Difícil. Muito difícil. E ontem eu me lembrei. Falei, Senhor, me dá uma direção. Aí o Senhor falou, vai para a palavra. Vai para a palavra. Olha a palavra. Olha o que Ezequias estava passando. Olha a situação de Ezequias. Aí eu orei com minha esposa também. Senhor, assim como o Senhor fez com Ezequias, faça comigo e com minha esposa. Tira essa parede, essa barreira que está nos impedindo, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Isso foi de tarde, no do almoço. E eu continuei orando à tarde, clamando a Deus, triste ali por causa daquela situação que nós não conseguimos resolver de forma alguma. Não tinha saída, ninguém dava uma resposta. Ainda o inimigo coloca uma pessoa lá, um endemoniado lá no local que era para ajudar as pessoas. Ela não ajuda, ela atrapalha mais ainda. Ela parece que quer impedir mesmo a bênção de Deus, o que Deus quer fazer. E nós ali lutando ali. Depois daquelas orações que nós fizemos, aí era mais ou menos umas 10 horas da noite, minha esposa deu um estralo, né? Ela falou, vou fazer assim, olha o que me veio na mente, amor, eu vou fazer assim, vou em outro lugar que pode resolver essa situação. Eu falei, amém, amor, vamos orar e você vai, amanhã ele vai dar certo, no nome de Jesus. Falei para ela, já deu certo, no nome de Jesus, já está liberado. Essa parede já foi quebrada. No nome de Jesus. Rapaz, esse Deus é maravilhoso. Deus eu chorei, eu estava no hospital com a minha esposa, com a minha sogra. Minha sogra foi fazer uma punção hoje de manhã no seio direito, que ela está com um caroço de 10 centímetros agora, era 7 esses dias atrás, já aumentou para 10. Então ela foi fazer uma punção no seio, para fazer uma biópsia, para ver o que era. E eu estava lá no hospital, minha esposa ligou, amor, Luzão, deu tudo certo, moção, eu fui atendida bem. O rapaz que me atendeu só faltou, amor, me dar tudo que eu estava precisando, conversou comigo de boa, me respeitou, não me tratou com ignorância, e foi uma bênção, foi glória a Deus. Glória a Deus, e comecei a chorar lá no hospital. Eu confesso que eu senti vergonha e eu virei as costas para chorar, mas eu comecei a chorar no hospital e eu também. Eu fico no nome desse Deus. Porque o inimigo estava tentando impedir, o inimigo estava tentando nos roubar a nossa esperança, a nossa fé. Mas para a glória de Deus, Deus me lembrou, vai para a palavra, vai para a palavra. E era essa palavra que eu estava lendo. Eu estava estudando a minha pregação. Então, como Ezequias, nós temos que clamar a Deus, buscar a Deus, confiar nele, porque ele fará coisas grandiosas, como ele fez com Ezequias. O Neemias, que foi o último culto que eu também preguei sobre Neemias, a restauração dos muros, das portas de Jerusalém. E nós vamos continuar buscando, clamando e vencendo o inimigo pela palavra do nosso Deus. Amém. Não é a minha palavra que deu certo, foi a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus veio sobre a nossa vida e nós conseguimos vencer esse obstáculo. Amém? Ezequias era um homem que lutava no amparo do Senhor.
Senecariba mandou falar para Ezequias, tentando fazer ele recuar. 18:33, olha lá que diz 18:33. Porventura os deuses das nações puderam te livrar? Cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Um rei poderoso, um rei forte. Ele destruía tudo, estava acabando com tudo. Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarcaim, Ena e Ima? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses da terra, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Aí foi onde eu falei, ele ultrapassou a linha. Porque Ezequias tinha um Deus que era forte, era um Deus poderoso. Ezequias tinha um Deus que criou um povo para adorar, e criou um povo para viver diante dele, e se curvar diante dele. Deus criou um povo para ser vitorioso, abençoado. Ele não criou um povo derrotado. Aí Deus dá a resposta no 19:32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Glória a Deus. Essa foi a resposta de Deus para aquele rei. E essa foi a resposta de Deus para mim hoje de manhã. O inimigo vai tentar. O inimigo vai colocar obstáculos na nossa vida. O inimigo vai colocar barreira na nossa vida. Mas o Senhor te diz: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Nada vai impedir que Deus abençoe a você. Nada vai impedir que Deus cure a sua ferida. Nada vai impedir que Deus te dê a bênção na sua mão. Amém? Amém. Vocês estão entendendo o que Deus fez com Ezequias? E Ele vai fazer na sua vida, na minha vida. Esse ano de 2026, nós vamos impactar vidas, no nome de Jesus. Mas de que forma? Orando, buscando e confiando e sendo pessoas que dê bom testemunho, para que nós possamos impactar vidas e glorificar o nome desse Deus maravilhoso, desse Deus lindo na nossa vida. E antes de reagir, Ezequias, ele orou. Antes de lutar, ele se prostrou. E essa é uma lição para nós, seres vivos. Temos que levar tudo diante do nosso Senhor. Nós viemos aqui clamar, porque nós viemos buscar algo. Nós viemos colocar algo nas mãos do Senhor. E como que nós vamos conseguir? Se prostrando e orando. E foi isso que Ezequias fez. Ezequias se prostrou e orou diante de Deus. E ele viu a
Ele nem precisou fazer nada. Ele nem precisou recrutar os seus exércitos. Depois vocês vão ver. O lugar da batalha espiritual é na presença de Deus. Se nós não estivermos na presença de Deus, nós não iremos conseguir vencer. Porque a nossa batalha não é contra a carne, ela é espiritual. Ela é espiritual, amado. Ezequiel era visto como um homem fraco para Senecarita. Senecarita era chamado de fraco, um homem qualquer, um rei qualquer. Mas Deus era a força de Ezequiel. Você não precisava usar arma alguma contra o Senhor, a não ser a fé, a confiança, a oração. Porque Deus enviará anjos dele para te proteger, para guiar por você. Assim como fez pelo povo de Judá. Você não vai precisar se desesperar. Fica atento à voz do Senhor. Por um momento eu fiquei um pouco perdido no dia de hoje. Mas Deus me chamou para isso. Ele falou, calma. A tua resposta está ali. Calma. Outro fato é que nós temos que ficarmos atentos à voz do Senhor. Por isso nós temos que estar sempre em oração. Nós temos que estar sempre prostrados diante desse Deus. Porque Ele não vai deixar de ouvir a sua voz. Não importa se a sua oração é de 10 minutos, eu sempre vou falar quando eu me lembrar aqui, amado. Não importa se a sua oração é de 10 minutos ou se a sua oração é de 5 horas. Não importa o tempo da sua oração. Às vezes tem pessoas que acham que eu consigo orar só 10 minutos, Deus não vai me ouvir, Deus não vai me atender. Olha lá, o fulano ora 2 horas, ora 1 hora e tal. Não, amado. Deus quer ver o seu coração. Um coração voltado a Ele. Um coração arrependido. Um coração que louva e adora a Deus. É isso que Deus quer ver. Não é o seu tempo de oração. É o seu coração. Seu coração entregue, verdadeiramente. Entregue a Ele seu coração. Todas as vezes que você for orar, você for orar de coração aberto para esse Deus. E seja sincero, seja verdadeiro com Ele. Seja real com Ele. Porque Ele já sabe o que você está passando. Ele está esperando você ouvir a sua boca, a sua necessidade. Amém? Glória a Deus. Ezequiel viveu isso. Tanto é que lá no final dessa parte do Assírio, aí Ezequias pegou e ficou doente. Ficou de cama, acamado. Olha só. Eu não ia falar essa parte, mas eu vou falar. No capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Presta atenção. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos.
e chorou Ezequias muitíssimo. Antes de Isaías sair do pátio do reino, antes, Deus manda ele voltar. Volta e diz a Ezequias: capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade. A oração deles, vocês acham que duraram o dia inteiro? Uma semana? 2 horas? 1 hora? Não sabemos. Ele virou naquele. Olha só como foi rápido. Antes de Isaías, a oração dele foi rápida. Antes de Isaías sair do templo, Deus já mandou ele voltar para trás e dar a resposta para Ezequias. Então, amados, o importante que Deus quer que nós oremos com o nosso coração, sejamos sinceros e verdadeiros com Ele. Se você conseguir orar 3 horas, ore. Se você conseguir orar 5 horas, ore. Mas se você conseguir orar 10 minutos, 15 minutos, não se preocupe. Deus vai ouvir a tua oração do mesmo jeito. Porque Ele é um Deus que ama aquele que o busca. Ele ama aquele que se prostra, aquele que se derrama perante Ele, como Ezequias. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que Deus está falando, o que Deus está ministrando? E eu vou para o meu primeiro ponto, misericórdia. Deus não precisa de especialista, Ele quer homens e mulheres com o coração totalmente entregue a Ele. Vocês vão a Reis 18, capítulo. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam povo rebelde. Ezequias não se contaminou com o que o povo estava idolatrando. Pelo contrário, ele eliminou tudo que estava servindo como idolatria. Restaurou o altar do Senhor. E assim nós também devemos olhar somente para o Senhor e viver em santidade diante dele. Aquilo que não glorifica a Deus precisa ser abandonado, sem negociação. Aquele povo estava negociando com o inimigo. Estava vivendo o que o inimigo queria. Mas aí chegou Ezequias e destruiu tudo aquilo que eles estavam fazendo. E chamou o povo para adorar ao Deus verdadeiro. E chamou o povo para viver uma vida de santidade. E chamou o povo para viver uma vida de oração. E chamou o povo para viver uma vida de quebrantamento diante do Senhor. Foi isso que Ezequias fez naqueles momentos. 2 Reis 18:5. Vamos continuar, senão eu não vou conseguir. O Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram. Quem confia no Senhor permanece firme em meio às ameaças. Quem confia no Senhor permanece firme em meio às ameaças. O inimigo tem te ameaçado, o inimigo tem tentado tirar a sua paz, o inimigo tem tentado roubar a sua adoração. Quem confia no Senhor permanece firme em meio às ameaças. Todos nós enfrentamos ameaças, diagnósticos ruins, crises, perseguições, medos
E tudo isso, em algum momento, virá sobre nós. Em algum momento nós vamos sofrer isso. Perseguição, diagnóstico ruim, como minha sogra ouviu, ameaças, crises financeiras, conjugais, familiares, e tudo isso vai vir uma hora sobre nós. E aonde colocaremos nossa confiança? Quando chegar até nós, tudo isso daqui. Aonde? Aonde colocaremos nossa confiança quando chegar tudo isso até nós? Quem conhece o tamanho de Deus não se assusta com o tamanho da crise. Glória a Deus. Quem conhece o tamanho de Deus não se assusta com o tamanho da crise. O mundo pode estar caindo lá fora. Maduro pode ter sido arrastado. Venezuela pode estar gritando. Mas nós confiamos no nosso Deus. Amém. Nós acreditamos no nosso Deus. Crise nenhuma vai impedir o povo de Deus de caminhar, de prosperar, de andar e de vencer. Amém? Quem confia em Deus descansa quando o mundo está em guerra. A confiança em Deus transforma crises em milagres. Crises em milagres. Amém? 2 Reis 19:14. 2 Reis 19:14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, e abre, Senhor, os teus olhos, e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Glória a Deus. Amém? Amém. A oração de Ezequias foi ouvida ou não? Foi ouvida. Foi ouvida. A tua oração também será ouvida. A tua oração será ouvida. Quando o inimigo te afrontar, quando ele te ameaçar, quando ele te humilhar, entre na casa do Senhor. Entre na presença do Deus de Israel, do Deus de Ezequias. E coloque diante dele os seus opressores, os seus inimigos. Coloque diante de Deus os que querem te destruir, os que te humilham. E ele vai te livrar. Ele livrou Ezequias das mãos do rei Senaqueribe. Ele livrará e protegerá de toda ameaça e de toda afronta e humilhação. Olhe crendo com toda confiança. E não, porque não fica de pé de nada, na verdade, nada fica de pé quando nós oramos ao Deus de Israel diante dele. Nada fica de pé diante do nosso Deus. Nada. Porque Ele é um Deus que tem a nossa vida na sua mão. E nas mãos deles vamos viver a vida inteira. Porque somos escolhidos, separados pelo Deus de Israel. Assim como Ezequias foi escolhido e separado. E preparado. Deus está nos preparando, amados. Deus está nos preparando para a grande chegada de Jesus. Deus está nos preparando para um novo começo da nossa vida.
Passamos crises, lutas, batalhas, humilhação. Mas aqueles que perseveraram, vão vencer. Aqueles que perseverarem vão alcançar. Porque é por isso que estamos vivendo neste mundo, para alcançar o mundo do ouro, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. E é para isso que Deus está nos preparando, para chegarmos lá limpos, purificados, glorificando e bendizendo o nome dele. Porque lá em cima vai ser santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Glórias, 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 glórias é o teu nome, Pai. Que nos livrou, nos ajudou. E chegamos até aqui, Pai. Estamos aqui. Essa vai ser a nossa palavra. Para o nosso Deus. Glorifique o nome desse Deus todos os dias, todos os momentos. Não importa as ameaças do inimigo. Não desanime. Não perca a esperança, não perca a fé. Enquanto nós vivemos, nós temos que ter esperança, temos que ter fé, temos que confiar nesse Deus. Enquanto eu viver e eu puder pregar isso nesse culto, eu vou falar sempre para você: confie, acredite, não desanime, não deixe seus inimigos te tirar do caminho do Senhor, porque você vai perder o seu lugar. Porque Deus tem esse galardão maravilhoso na sua vida, que é a vitória em Cristo Jesus. Amém? Amém. E eu concluo essa palavra. Examine seu coração e vê se existe algo que está ocupando o lugar que só Deus deveria ter. Examine. Cuide do seu coração. Cuide da sua vida, para que nada tome o lugar de Deus na sua vida. O lugar de Deus é de Deus. Se Ele te escolheu, se Ele te separou, você tem que estar nele todos os dias e na presença dele. A verdadeira adoração gera alegria santa. A fé verdadeira não se revela na ausência de problemas. Fé sem problemas não é fé. A fé vem na hora dos problemas, das dificuldades. Aí você tem que pôr sua fé em prática. Ser uma fé verdadeira, santa, mas na confiança absoluta em Deus, em meio às dificuldades. Deus ainda peleja por aqueles que confiam nele e esperam por ele. Deus ainda peleja até os dias de hoje. Ele não pelejou por mim ontem. Ele pelejou por mim. Foi ele quem pelejou por mim. E pela minha esposa. Foi ele quem fez o milagre. Foi ele quem colocou aquela pessoa lá naquela mesa para atender a minha esposa. Minha esposa tinha sido atendida por 4 pessoas. Nenhuma das 4 resolveu o problema dela e fazia um descaso do que ela estava falando. 4! Mas a partir do momento que você coloca a sua confiança em Deus, a sua fé em prática, Deus age. Deus faz o milagre. Glória a Deus. Quando um servo de Deus decide viver com o coração exclusivamente para o Senhor, Deus se manifesta com poder na restauração espiritual, na proteção sobrenatural e no seu propósito. Que possamos ser homens e mulheres tementes a esse Deus que guerreia por nós. Em momento algum
Precisamos nos preocupar, porque o nosso Deus é Deus poderoso e conhece os nossos inimigos e sabe até onde conseguimos ir. Assim como o Senhor fez com Ezequias nas suas necessidades, Ele também fará por nós. Essa guerra, essa luta que você está enfrentando, entregue nas mãos do nosso Deus. Ele irá assumir o controle e te dará a vitória no nome de Jesus. Amém?